Perdão dos Pecados, parte 1 por Charles Henry Mackintosh. Ó, a bem-aventurança, transgressão perdoada, pecado coberto. Isto verdadeiramente é bem-aventurança. E sem isto, a bem-aventurança deve ser desconhecida. Ter a plena certeza de que meus pecados estão todos perdoados é o único fundamento da verdadeira felicidade. Ser feliz sem isto é ser feliz à beira de um abismo profundo no qual posso, a qualquer momento, ser lançado para sempre. É totalmente impossível que alguém possa desfrutar de felicidade sólida até que possua a divina certeza de que toda a sua culpa foi cancelada pelo sangue da cruz. A incerteza quanto a isto deve ser a fonte frutífera de angústia mental para qualquer alma que já tenha sido levada a sentir o fardo do pecado. Ter dúvidas se a minha culpa foi toda suportada por Jesus ou se ainda está na minha consciência é ser miserável. Agora, antes de prosseguir com o desenvolvimento do tema do perdão, gostaria de fazer ao meu leitor uma pergunta muito clara, objetiva e pessoal, a saber: você crê que pode ter a certeza clara e firme de que seus pecados estão perdoados? Faço essa pergunta desde o início porque há muitos hoje em dia que professam pregar o Evangelho de Cristo, mas negam que alguém possa ter certeza de que seus pecados estão perdoados. Eles afirmam que é presunção para qualquer um crer no perdão de seus pecados. E, por outro lado, consideram como prova de humildade estar sempre em dúvida quanto a este ponto tão importante. Em outras palavras, é presunção crer no que Deus diz, e humildade duvidar. Isso parece estranho diante de passagens como a seguinte: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados entre todas as nações, começando em Jerusalém. Lucas 24, 46, 47. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios 1, 7. Colossenses 1, 14. Aqui temos a remissão ou perdão dos pecados. A palavra é a mesma nas três passagens, pregada em nome de Jesus e possuída por aqueles que creram nessa pregação. Uma proclamação foi enviada aos Efésios e Colossenses como pertencentes a todas as nações, anunciando-lhes o perdão dos pecados, em nome de Jesus. Eles creram nessa proclamação e tomaram posse do perdão dos pecados. Seria isso presunção da parte deles? Ou teria sido piedade e humildade duvidar do perdão dos pecados? É verdade que eles haviam sido grandes pecadores, mortos em delitos e pecados, filhos da ira, estrangeiros e forasteiros, inimigos por obras malignas. Alguns deles, sem dúvida, dobraram os joelhos diante de Diana. Eles viveram em idolatria grosseira e em toda espécie de maldade. Mas então, o perdão dos pecados lhes fora pregado em nome de Jesus. Essa pregação era verdadeira ou não? Era para eles ou não? Seria tudo um sonho, uma sombra, uma névoa? Não significava nada? Não havia nada de certo. Nada certo. Nada sólido naquilo? Estas são perguntas simples, que exigem uma resposta simples daqueles que afirmam que ninguém pode saber com certeza que seus pecados estão perdoados. Se de fato ninguém pode saber agora, então como alguém poderia ter sabido nos tempos apostólicos? Se podia ser conhecido no primeiro século, então por que não no século XIX? Davi descreve a bem-aventurança do homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Romanos 4, 6, 8. Ezequias pôde dizer: lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Isaías 38, 17. O Senhor Jesus disse a alguém em seus dias: filho, tem bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. Mateus 9, 2. Assim, em todos os tempos, o perdão dos pecados era conhecido com toda a certeza que a palavra de Deus podia dar. Qualquer um dos casos acima mencionados
é suficiente para derrubar o ensinamento daqueles que afirmam que ninguém pode saber que seus pecados estão perdoados. Se encontro nas Escrituras que alguém já conheceu esta bênção maravilhosamente preciosa, isso me basta. Agora, quando abro minha Bíblia, encontro pessoas que foram culpadas de todos os tipos de pecados, trazidas ao conhecimento do perdão. E, portanto, argumento que é possível para o mais vil pecador saber agora, com certeza divina, que seus pecados estão perdoados. Foi presunção em Abraão, em Davi, em Ezequias, no paralítico e em muitos outros crer no perdão dos pecados. Teria sido um sinal de humildade e verdadeira piedade neles duvidar? Talvez se argumente que todos esses foram casos especiais e extraordinários. Bem, não importa, no que diz respeito à nossa questão atual, se foram comuns ou extraordinários. Uma coisa é clara, eles refutam completamente a afirmação de que ninguém pode saber que seus pecados estão perdoados. A palavra de Deus me ensina que muitos, sujeitos a paixões semelhantes, enfermidades semelhantes, falhas semelhantes e pecados semelhantes aos do escritor e do leitor, foram levados a conhecer e se alegrar no perdão total dos pecados. E, portanto, aqueles que afirmam que ninguém pode ter certeza sobre essa questão tão importante não têm fundamento bíblico para sua opinião. Mas é verdade que os casos registrados na Sagrada Escritura são tão especiais e extraordinários a ponto de não nos fornecerem qualquer precedente? De forma alguma. Se algum caso pudesse ser considerado assim, certamente seria o de Abraão. E, no entanto, dele lemos que, não somente por ele foi escrito que a justiça lhe foi imputada, mas também por nós, aos quais será imputada, se crermos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Romanos 4, 23, 25. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Gênesis 15, 6. E o Espírito Santo declara que a justiça também nos será imputada se crermos. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que não pudestes ser justificados pela lei de Moisés, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 38, 39. A ele dão testemunho todos os profetas de que todo aquele que nele crê receberá remissão de pecados. Atos 10, 43. Agora a questão é, o que os apóstolos Pedro e Paulo queriam dizer quando pregaram tão incondicionalmente o perdão dos pecados àqueles que os ouviam? Será que realmente pretendiam transmitir aos seus ouvintes a ideia de que ninguém poderia ter certeza de possuir esse perdão de pecados? Quando na sinagoga de Antioquia, Paulo disse aos seus ouvintes, nós vos anunciamos boas novas, ele alimentou a ideia de que ninguém poderia ter certeza de que seus pecados estavam perdoados. Como o evangelho poderia ser chamado de boas novas, se seu único efeito fosse deixar a alma em dúvida e ansiedade? Se de fato é verdade que ninguém pode desfrutar da certeza do perdão, então todo o estilo da pregação apostólica deveria ser invertido. Poderíamos então esperar encontrar Paulo dizendo aos seus ouvintes, seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que ninguém jamais pode saber nesta vida se seus pecados estão perdoados ou não. Existe algo assim em toda a gama da pregação e do ensino apostólico? Não expõem os apóstolos, em todos os lugares da maneira mais completa e clara, a remissão dos pecados como o resultado necessário da fé em um Salvador crucificado e ressuscitado? Existe a mais remota sugestão daquilo em que tanto insistem alguns mestres modernos, a saber, que é uma presunção perigosa crer no perdão total de todos os nossos pecados e que viver em dúvida perpétua demonstra uma estrutura de alma piedosa e humilde? Não há possibilidade de algum dia desfrutarmos neste mundo da confortável certeza de nossa segurança eterna em Cristo? Não podemos confiar na palavra de Deus ou entregar nossas almas ao sacrifício de Cristo? É possível que o único efeito das boas novas de Deus seja deixar a alma em perplexidade sem esperança? Cristo perdoou o pecado, mas eu não posso saber disso. Deus falou, mas eu não posso ter certeza. O Espírito Santo desceu,
mas eu não posso confiar em seu testemunho. É piedade e humildade duvidar da palavra de Deus, desonrar a expiação de Cristo e recusar a fé do coração ao testemunho do Espírito Santo. Ai, ai, se isto é o Evangelho, então a Deus a paz e a alegria em crer. Se isto é cristianismo, então em vão. A aurora lá do alto nos visitou para dar-nos o conhecimento da salvação pela remissão dos nossos pecados. Lucas 1. Se ninguém pode ter este conhecimento da salvação, então para que fim ele foi concedido? E que meu leitor tenha em mente que a questão diante de nós não é se uma pessoa não pode enganar a si mesma e aos outros. Isso seria imediatamente cedido. Milhares, infelizmente, enganaram a si mesmos e milhares mais enganaram os outros. Mas será que isso é alguma razão pela qual não posso possuir a certeza absoluta de que o que Deus disse é verdade e que a obra de Cristo foi útil para remover todos os meus pecados? Os homens se enganaram e, portanto, tenho medo de confiar em Cristo. Os homens enganaram os outros e, portanto, tenho medo de que a palavra de Deus me engane. É realmente a isso que tudo se resume, quando colocado em linguagem simples. E não é bom ter as coisas assim colocadas? Não é necessário, às vezes, despir certas proposições da vestimenta com que a legalidade e o pietismo carnal as vestiriam, para que possamos ver o que elas são? Não nos cabe, quando homens se apresentam como expoentes professos e autorizados de um cristianismo sólido e esclarecido, testar o que dizem pelo padrão infalível das Sagradas Escrituras? Certamente que sim. E se nos dizem que nunca podemos ter certeza da salvação, e que é presunção pensar em tal coisa, e além disso, que o máximo que podemos alcançar nesta vida é uma tênue esperança de que, pela misericórdia de Deus, possamos chegar ao céu quando morrermos, devemos rejeitar completamente tal ensinamento, por estar em oposição direta à palavra de Deus. A falsa teologia me diz que nunca posso ter certeza. A palavra de Deus me diz que posso. Em qual devo acreditar? A primeira me enche de dúvidas e medos sombrios. A segunda me transmite certeza divina. Isso me lança sobre meus próprios esforços, esta sobre uma obra concluída. A qual devo me ater? Existe alguma sombra de fundamento em todo o volume de Deus para a noção de que ninguém pode ter certeza de sua salvação eterna? Afirmo sem medo que não. Longe disso, a palavra de Deus, em cada seção dela, nos apresenta da maneira mais clara o privilégio do crente de desfrutar da mais límpida certeza quanto ao seu perdão e aceitação em Cristo. E deixe-me perguntar, não é devido à fiel palavra de Deus e à obra consumada de Cristo que a alma que nela confia deve desfrutar da mais plena segurança? É verdade que é pela fé que qualquer um pode confiar, e essa fé é operada no coração pelo Espírito Santo. Mas tudo isso, de forma alguma, afeta nossa questão atual. O que desejo é que meu leitor saia do estudo deste artigo com a plena e firme convicção de que lhe é possível possuir a presente segurança, de que está tão seguro quanto Cristo pode torná-lo. Se algum pecador já desfrutou dessa segurança, então, por que meu leitor não pode desfrutá-la agora? A obra de Cristo está consumada? A palavra de Deus é verdadeira? Sim, em verdade. Então, se eu simplesmente confiar nela, sou perdoado, justificado e aceito. Todos os meus pecados foram colocados sobre Jesus quando ele foi pregado no madeiro amaldiçoado. Jeová os fez cair sobre ele. Ele os carregou e os removeu. E agora, ele está no céu sem eles. Isso me basta. Se aquele que foi acusado de toda a minha culpa está agora à direita da majestade nos céus, então, claramente, não há nada contra mim. Toda a justiça divina tinha contra mim, e ele suportou a ira de um Deus que odeia o pecado, para que eu pudesse ser livre e eternamente perdoado e aceito em um Salvador ressuscitado e glorificado. Estas são boas novas. O meu leitor crê nelas. Diga, amado, você crê de todo o coração em um Cristo morto e ressuscitado? Você veio a ele como um pecador perdido e depositou toda a confiança do seu coração nele. Você crê que ele morreu pelos nossos pecados,
de acordo com as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras? Se sim, você está salvo, justificado, aceito, completo em Cristo. É verdade que você é, em si mesmo, uma pobre criatura frágil, tendo uma natureza maligna para lutar a todo momento. Mas Cristo é a sua vida, e Ele é a sua sabedoria, e a sua justiça, a sua santificação, a sua redenção, o seu tudo. Ele vive para sempre por você no céu. Ele morreu para torná-lo limpo. Ele vive para mantê-lo limpo. Você é feito tão limpo quanto a sua morte pode torná-lo, e você é mantido tão limpo quanto a sua vida pode mantê-lo. Ele se fez responsável por você. Deus vê você como o que Cristo fez de você para ser. Ele te vê em Cristo e como Cristo. Portanto, eu te rogo que não trilhes mais aqueles corredores sombrios do legalismo, do pietismo e da falsa teologia, que ressoam há séculos com os suspiros e gemidos de pobres almas sobrecarregadas pelo pecado e desencaminhadas. Mas vendo a plenitude da tua porção e a plenitude da tua posição em um Cristo ressuscitado e vitorioso, alegra-te nele todos os teus dias na terra e vive na esperança de estar com ele para sempre, em suas próprias mansões de glória celestial. Em algum momento futuro, poderemos abordar o tema do perdão dos pecados, mas estamos ansiosos para dar um testemunho completo, claro e decidido, neste nosso número de abertura de 1862, da preciosa verdade tão frequentemente questionada por alguns daqueles que professam pregar o Evangelho, a saber, que não existe certeza absoluta, certeza divina e inabalável de nossa segurança eterna em Cristo. Que o Espírito Santo transmita essa certeza ao meu leitor antes que ele termine este artigo. Que todo o povo de Deus seja levado a ver que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Continua na próxima semana. Estudo extraído D.D. O Tesouro de Mackintosh, volume 1.